A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós recebemos aqui no nosso grupo do WhatsApp uma circular aqui do Paraná, fechando a partir do dia 27 as casas de orações. Isso mesmo, irmão. Aqui também está um pouco difícil, né? Aqui no Paraná, muitas pessoas não estão aceitando, não estão andando corretamente, como em outros estados aí também, né? Que não é só em um estado que a pessoa não obedece, irmão. Hoje, à tarde, eu fui fazer uma rematrícula da minha esposa que está estudando e nós fomos numa escola aqui próximo de São José. Chegou lá na escola, a diretora teve que pedir, irmãos, pelo amor de Deus, pessoal, mantenha o distanciamento. E o pessoal nem ouviu. Ela ficou tão irritada que ela saiu até de perto, né? Que ela ficou nervosa, em que o pessoal não dá o distanciamento. E hoje, uma circular foi aprovada agora. De manhã tinha mandado essa circular, mas aí diz que o Ministério aqui do Paraná estava em reunião e foi acertado. A circular é mandada ao Ministério do Estado do Paraná. Suspensão de cultos presenciais. Caros irmãos, a paz de Deus. Amém. De acordo com a medida tomada pelo governo do Estado e no intuito de precaver nossa Irmandade da pandemia do coronavírus, Covid-19, o Conselho de Anciãos do Estado do Paraná delibera suspender os cultos nas casas de orações, bem como todos e quaisquer serviços divinos e reuniões presenciais a partir do dia 27 de fevereiro, sábado agora, sendo o último dia para a realização de cultos e demais serviços. Sexta-feira, dia 26 do 2, também. Os cultos, serviço divino e reuniões presenciais ficarão suspensos até 8 de março, segunda-feira. Tal medida foi tomada considerando a grande evolução da epidemia em nosso estado e as novas medidas publicadas pelo governo estadual. Em qualquer tempo de novas deliberações poderão ser tomadas pelo Conselho Ministerial, diante de novos fatos surgidos. Teve uma reunião entre o governador e os prefeitos, agora na parte de manhã, no dia de hoje, o qual eles iam mudar um monte de situações, né? O qual, até o horário do lockdown, deram lockdown aqui no Paraná. A partir de amanhã, fecha também, irmãos. E, irmãos, olha só. E os cultos online aí? Vamos pedir, irmãos, para os irmãos, para ter mais dia de culto online à noite, irmãos. Porque veja bem, me enviaram aqui também, olha só, o estado do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Paraíba, o Paraná aqui e Piauí são os que estão de toque, questão de toque de recolher. Isso mesmo. Toque de recolher são esses estados por enquanto, irmãos. Por enquanto, são os estados em que o número aumentou bastante, irmãos. Aumentou mesmo um número significativo em questão de não ter vagas em hospitais. As UPAs estão hiperlotadas. Tem até um vídeo em que eu acabei colocando aí, em que um profissional da saúde, ele explica bem assim. Nem pagando, olha só, nem pagando tem vaga. Isso quer dizer o quê? Quando eu uso o termo nem pagando, quer dizer que até em hospital particular não tem vagas. Mesmo que alguém chegue aí no SUS aí, ó, eu te molho a mão, por favor, interne o meu parente que está doente. Não tem vaga. Não tem vaga, irmãos. Tá difícil, irmãos. Bem difícil a gente dessa notícia, irmãos. Vamos, irmãos. Fazer que o servo de Deus aí nos orientou por áudio, nos grupos, irmão. Vamos se apegar em Cristo. Vamos fazer a nossa parte, irmão. Prevenir este problema, irmão. Porque hoje tem muitos que chegam e falam, mas
esse negócio aí é coisa política, esse negócio aí não pega em mim que eu sou crente. Ah, esse negócio aqui, esse negócio aí de Covid aí, isso daí é só para quem não teme a Deus. Não, irmão. Isso veio para todo mundo. Veio pro crente, pro não crente, pro católico, pro macumbeiro, pro espírita. Veio para todos, irmão. Ninguém tá livre disso tudo, irmão. Ninguém tá livre. Ninguém tá livre. A ira de Deus está sobre a terra, irmão. E Deus permitiu de vir sim esta doença. Os que é dele, ele já está levando, né? Tem aqueles que ficam doentes e os que têm que ir, vai. Os que não têm, sai do hospital e vai ficar mais um pouco em sua casa. Não vê essa revelação que essa irmãzinha Juliana teve no vídeo aí, em que Deus mostrava para ela, lá em cima, irmão, como que era? Creia, irmãos, que a tristeza quando um morre aqui na terra, seja lá de qualquer doença, também, a tristeza é mais para a família, não é nem para o que morreu, que o que morreu não está vendo nada, irmãos. Então, irmãos, vamos aí neste comentário aí do canal, irmãos, vamos comentar e quem é a favor dos cultos, de mais uns 2 cultos online aí à noite, né, irmãos? Porque logo, logo alguns estados estão fechando também, irmãos. E os irmãos só têm um culto à tarde, segundo os irmãos colocaram aí, que era para os enfermos, os acamados, né? O qual nós conseguimos junto aos irmãos aí, esses cultos, irmão, online. Irmãos, eu sei que é uma... Colocar os cultos online também, irmãos, a congregação está um pouco meia inibida de colocar, porque hoje em dia, irmãos, você colocou um culto online, qualquer pregação que teve, aí, irmão, é motivo de todos aqueles que são contra a obra de Deus, irmão, falar algo. Às vezes o irmão está ali conversando, às vezes está querendo explanar uma parte, né, querendo fazer uma, vamos dizer, uma parábola, um suposto, e as pessoas tão más, irmão, vai lá e inverte tudo que o irmão disse e ainda denigre a imagem do servo de Deus. Mas, irmão, mas se nós for ligar para isso, irmão, se nós for ligar para isso, nós não vamos ouvir a palavra de Deus. E se os irmãos do ministério que for ficar pensando em colocar o culto online por causa disso, irmão, então vai ficar o povo sem comer a palavra de Deus, né? Estamos na chuva, tem aquele ditado que diz: quem está na chuva é para se molhar. Logicamente, os que for ver o culto online e precisar de Deus, eles vão comer a palavra. Os que não precisar de Deus, que não precisa de Deus, os que está tudo bem na casa dele, ele vai falar mal desse, falar mal daquele, denegrir um, denegrir outro, falar mal da palavra de Deus, né? Julgar as palavras. Ah, irmão Paulo, mas o culto online, quando tem culto online aí, tem muitos que ficam criticando, né? Ficam falando um monte de coisa aí, e muitos vão pela conversa, né? Vão ali, presta atenção naquilo que está falando e sai falando por irmão. Cada um é livre para falar o que bem quer, o que bem sentir, irmão. Nós não podemos calar a boca de todo mundo. Mas que cada um vai dar conta do que sair dessa boca, irmão. Porque o que sair não retorna mais. Certo? O que tem acreditado também, diz que o que entra não faz mal, só o que sai da boca, né? Tem acreditado. E esse ditado foi baseado nisso. No que sai da nossa boca, às vezes uma palavra derruba muitos, irmão. Rebaixa muito, deixa muito triste. Pessoas que às vezes estão ali pela misericórdia de Deus, ouvindo a palavra. Tem muitos que estão querendo se suicidar, muitos estão querendo fazer algo errado, muitos pais nervosos aí, chefe de famílias nervosos em casa, a empresa dispensa, fica desempregado dentro de casa e às vezes a família não tem culpa e ele acaba descontando na mulher, batendo na mulher, agredindo os filhos
E a mulher, quando é uma alma testemunhada, como uma pessoa que sofre, às vezes, marca até um dia de ouvir um culto. Ó, vou ouvir um culto da congregação cristã. E às vezes tem muitos aí, irmão, porque me falam aqui, sempre me mandam mensagem, olha, eu obedeci a Deus através desses cultos online, que eu não sabia que essa obra de Deus era tão linda, tão sublime assim. Isso é maravilhoso, né, irmão? As pessoas vão lá, acessa o culto online, ouve a palavra de Deus, se sacia, né? A palavra de Deus fala com ela, o que ela ia fazer de errado já não faz mais. O pai que espanca a mãe, o marido que espanca a esposa, já não vai espancar mais, já vai ter mais fé em Deus, que Deus vai preparar um emprego bom, Deus vai preparar uma saída para cada um, já não bate na família, né, irmão? Aquele que está endividado, que às vezes fala assim, ó, fala com a minha alma, nem se for pelo culto online ali na boca do servo de Deus. Irmãos, nessa pandemia, irmãos, o povo precisa mais da palavra de Deus, mais de uma pregação do que de outras palavras, irmãos. De outras palavras. Eu vejo aqui no meu canal o tanto de irmandade, aumentou os comentários, aumentou a procura, irmão. Por quê? Porque o povo, tem muitos que estão desnorteados, irmão. Tem muitos que ligam a televisão para ver um jornal, tá ali a mídia, né? Que a mídia às vezes vende o produto dela também, né? Ó, tanto morreu, né? Tantos estão infectados, os hospitais hiperlotados, a inflação é isso, é aquilo, e a pessoa acaba ficando ali, naquele negócio ali, e fala, não, então eu vou ouvir a palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, 3 horas da tarde, então eu vou ouvir a palavra de Deus. Aí o senhor põe o servo de Deus lá para pregar pelo Espírito Santo, né? Que ali só sobe ali e prega só pelo Espírito Santo, pela carne não adianta. Bom, prega pelo Espírito Santo e aquele milhares e milhares de irmandade ali ouvindo, a uma testemunhada comendo daquela palavra, né, bom? É o que eu falei no vídeo atrás. Pessoas que falam mal da congregação, que falam mal da obra de Deus, falam mal de qualquer religião, vamos colocar todas as denominações, né, que todas falam de Deus, né? E aqui não fala de Deus, não é de Deus. Tem um outro nome, né? E quando a pessoa inibe a outra de ouvir o que Deus está falando com ela, fala, não, isso daí é tudo mentira, ele praticamente está azedando a salada, irmão. Ele está jogando sal na comida, está estragando a alimentação dos que querem se alimentar, irmãos. Me perdoe, mas eu tenho que falar desta forma, irmão. Porque hoje em dia a gente vê aí pregação, vamos colocar uma pregação culto presencial. O senhor toma o servo de Deus, fala o que tem que falar, porque tem que acontecer, né? Aí chega, uma outra pessoa chega e fala assim, ah, mas o servo de Deus lá na congregação, quando vão pregar, eles não avisam o povo não do anticristo. Ele não avisa o povo não do que virá sobre a terra. Ele não avisa desse, ele não avisa daquele. Mas não é nós falar que eles têm que avisar. Nós não temos que chegar e falar, o servo de Deus, quando atendeu o culto online, ele tem que pregar assim. Meu Deus do céu, irmão. Como que nós vamos impor o que o servo de Deus tem que pregar se esta obra é diferente? Esta obra é guiada pelo Espírito Santo. Ele vai pregar o que Deus der na boca dele. Se Deus não der na boca dele, ele não tem que pregar. Se ele pregar isso daí que Deus não deu, ele vai dar conta depois. Deus pede conta para ele também. Né? Não é nós chegar e falar, o irmão tem que pregar isso. Não. Este servo de Deus que pregou essa última pregação, teve uma do irmão Isaías e teve uma outra de um servo de Deus que falaram que é irmão Silvano. Veja bem, o irmão Silvano pregou em Diadema. Que pregação, irmãos! Essa pregação que o irmão Silvano pregou em Diadema, uma semana antes, houve um bafafá em que os irmãos da congregação, os atalaias que atendiam o culto, que pregava, falaram em que eles não estavam pregando o anticristo, que eles não estavam pregando o final dos tempos. Meu Deus do céu, como que não está pregando? Se há anos atrás eu era molecote, eu era pequenino. Eu ia para o culto, já ouvia o cooperador de jovens, já ouvia o cooperador falando, haverá um tempo, esse haverá, irmãos, é o futuro. Não houve.
Foi o passado, é o futuro. Haverá um tempo em que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Muitos irão procurar a casa do Senhor para congregar, né? Muitos vão querer se batizar, muitos vão querer visita em casa familiar, muitos vão querer oração e não vai ter, irmão. A, as doenças, né, como teve no passado, as pestes, isso tudo aí no longo da vida aí, irmão, quem já é crente faz tempo sabe disso. E o quem é crente novo também sabe disso, que é uns 3, 4 anos atrás Deus tem falado pela sua santa palavra. Como que Deus não dá na boca do servo de Deus? Não vamos mecanizar o servo de Deus, irmão. Que é fácil eu mecanizar um cooperador, um ancião, um diácono. Vou mecanizar ele. Eu vou falar o que ele deve pregar. Ele não pregou aquilo, então eu mesmo vou chegar para ele e vou exigir para ele pregar o que eu quero. Não, irmão. Você não vai querer ouvir a palavra, falar para Deus, para mandar a palavra o que tu quer ouvir. Deus vai mandar a palavra que ele tem que mandar, a pregação que ele tem que mandar. Você querendo ouvir ou não, vai ser pregado o que Deus quer. Esta obra é obra de Deus. Esta obra é revelada pelo Espírito Santo. Se tiver poucos homens que ainda prega pelo Espírito Santo, mas a obra não acabou. A graça maravilhosa ainda está ali intacta e sempre estará. Deus não vai se retirar dali. O povo é que se distancia de Deus. Deus permanece fiel. Ele está ali, ó. Nós que distanciamos, o povo que distancia de Deus. Não vamos mecanizar, chegar e falar, quero que aquele servo de Deus prega isso, quero que aquele servo prega aquilo, aquele irmão lá do culto presencial, a besteira que ele falou, aquele irmão do culto online, que besteira, irmão, nós estamos blasfemando com o Espírito Santo. O servo de Deus não está ali na frente brincando. O servo de Deus está ali com a responsabilidade, sabe do quê? Além de estar com a responsabilidade da central, da comum dele, que tem a irmandade, que congrega, que ouve, que Deus dá na boca dele, ele está com aquela responsabilidade do Brasil e do mundo, porque ele está pregando via Braz, via culto online, e quem está ouvindo é o mundo. Isto, Brasil e o mundo, que alguns países acompanham as pregações do Braz. Ele está pregando para todos, irmãos. Está pregando para todos. A responsabilidade dobrou, porque ele está ao vivo. O que ele falar ali, irmãos, vai estar diante de Deus. Então não vamos cobrar, irmãos. Vamos ajudar os servos de Deus. A pandemia não só veio para nós, não, veio para ele também. Ele também tem o sofrimento dele, ele tem a família dele. Ele precisa ir ao supermercado, ele precisa fazer as compras, ele precisa também se mover, trabalhar como nós comuns trabalhamos. Então vamos ajudar os servos de Deus aí, irmãos. Quando tiver culto, tomara que Deus ilumine os irmãos aí, que ore, que coloque mais um culto à noite aí, para ajudar a nossa querida Irmandade. Porque tem esses países, deixa eu repetir de novo, irmão. Olha só, segundo o levantamento da CNN, são 8 estados que está em vigor algum tipo de toque de recolher, que é o Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Piauí. Parece que, Bahia me falaram esse dia, mas parece que tem alguns estados já entrando em toque de recolher, irmãos. É o Acre, diz que o Acre está terrível. O Acre está terrível, está morrendo muita gente, não tem leito. Teve um que falou, quer ver da onde? Do Paraná, mas é aqui, Campo Mourão, e outro é de Cascavel. Entendeu, irmãos? Os que os outros estão hiperlotados, não está tendo vaga para ninguém. Então, irmãos, vamos orar a Deus nessa parte, irmãos. Vamos orar a Deus nessa parte, entregar nas mãos de Deus. Nos prevenir é o melhor, irmãos. Ó, vocês podem ver, eu estou com o cabelo penteadinho, molhadinho. Acabei de vir do centro agora. Eu hoje devo ter gasto uns 200 ml de álcool. Aonde, até loja que eu não ia entrar, eu passava na porta e metia o álcool na mão e ficava... Por quê? Eu tenho idoso em casa, tenho criança em casa, e eu tenho minha saúde também. Porque se eu fico doente, o que vai ser da minha família? Como vai ser?
Como que eu vou trabalhar para sustentar? Cada pai de família deve pensar assim, né, irmãos? Desta forma, né? Então, irmão, vamos orar. Paraná fechou, fecha a partir de amanhã o comércio, né? E, e as igrejas, esse comunicado aqui é a partir do dia 26, 27. Né? 26 é hoje. Amanhã, a partir de amanhã, já fecha tudo nas congregações. Então, os irmãos do Braz, com certeza nas próximas horas aí, eles vão ver esta parte aí, de colocar mais um culto online à noite e clamar muito a Deus. Você, irmão, faço um pedido para você. Vocês, quando for ouvir os cultos online, fica na comunhão, irmão. Não, preste atenção na mensagem que Deus dá na boca do servo de Deus. Na mensagem que ele dá. Né? Se vier uma voz ao contrário, quero que você filtre coisa errada, né? Porque o homem erra 24 horas, irmão. O homem às vezes solta uma palavra, quando vai ver, já passou, errou. Né? Vamos orar por este ministério, de cada local, Ministério do Brasil. Irmão. Vamos orar também para que Deus ilumine esses servos de Deus. Tá bom, irmãos? Tá ótimo. Eu vou aproveitar agora e encerrar esse vídeo que já está indo para 22 minutos. Só vou responder uma irmãzinha que me fez uma pergunta. Me mandou uma pergunta e eu acabei esquecendo. Que é muitas perguntas. A irmãzinha perguntou por que o inimigo das nossas almas fica cochichando no ouvido em que ela não tem a vida eterna. Ó, irmão. Ó, você não tem mais a vida eterna. Ó, você fez isso, fez aquilo. Né? Irmão, quando o inimigo vir no seu ouvido falar isso, é porque ele sabe que você tem jeito ainda de entrar no céu. Porque se ele soubesse que você não teria vida eterna, ele não via te fofocar. E quem está vindo no seu ouvido falar isso, não é uma pessoa que fala a verdade, é uma pessoa que fala mentira, é o rei da mentira. Então desconfie quando ele vir falar no seu ouvido isto, que ele é mentiroso. Se ele fosse um anjo de Deus, você poderia ficar meio confusa, pois o anjo de Deus é verdadeiro. Então ele é mentiroso, ele fala mentira, ele usa as pessoas para falar mentira, ele usa as pessoas para pegar as palavras e inverter as palavras a favor do mal. Entendeu, irmão? Então essa irmã não ouve esse tipo. Quando vier falar no seu ouvido, clama o sangue de Jesus Cristo que sairá por 7 caminhos. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele há de querer. Fique com Deus, querido.